Meus irmãos, já antes de nós lermos, eu não poderia deixar de falar. Hoje nós tivemos o batismo nas águas pela manhã. A gente ia fazer nos dois horários, mas acabou que a logística ficou muito complicada. E aí nós fizemos somente pela manhã. Tá aí, ó, as fotos, foi muito bacana. Nós tivemos 51 pessoas que desceram as águas, se batizaram, mostraram para o inferno que eles perderam mais uma vez. Aí, ó. O UNA fez um trabalho extraordinário, o departamento do UNA, que é uma nova aliança, né? A liderança do Júlio e da Viviane, foi top demais. Você pode aplaudir a Deus pela vida dos novos membros da nossa igreja. Foi top, irmãos. Top mesmo. Amém. Obrigado. Josué capítulo 1. Vamos para a gente não perder tempo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, escute o que eu estou lhe falando, escute o que a palavra de Deus está dizendo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais, que a eles lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te apartes da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche seus olhos, Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque uma vez mais a tua palavra será ministrada. Palavra que é essa que é viva e eficaz, e temos a certeza do efeito, Pai, que ela provocará em nossa existência. Que nossos corações e a nossa mente, Deus, estejam vazios de toda tristeza, de toda dor, de todo o problema a qual nossa vida está inserida, para que a tua palavra venha a ser, Deus, uma semente em um terreno fértil que é a nossa vida plantada, para que venha frutificar aquilo que o Senhor já projetou. Mais uma vez, permita que simplesmente eu seja um canal dos céus, simplesmente seja um portador, Pai, da tua palavra, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer um amém pela palavra de Deus? Escute isso, crente. Josué. Pastor, quem é Josué? Sucessor de Moisés. Moisés é aquele homem que Deus levantou para que pudesse ser o grande libertador do povo de Israel. Moisés, um homem cheio de qualidades, mas também com alguns defeitos, com qualidades extraordinárias, mas também com limites impostos por Deus. Esse homem foi o que Deus levantou para aquele tempo. Eu gosto disso porque quando eu olho para a história de Moisés, eu não vejo uma história perfeita, mas eu vejo um Deus perfeito, vendo alguém e escolhendo ele para agir naquele tempo ou naquele momento na história do povo de Israel. E isso já chama a minha atenção, porque muitas das vezes nós colocamos rótulos para Deus agir, nós colocamos adjetivos para que Deus venha manifestar, e na realidade Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Porque nós somos diferentes, nós somos dotados de qualidades diferentes e defeitos diferentes, mas o que nos une é a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. E o que manifesta em nós é a vontade permissiva, a vontade perfeita, boa e agradável dele. Deus pega esse homem chamado Moisés, e agora Moisés, de uma forma extraordinária, obedecendo a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, ele vai agir dentro do Egito para libertar o povo de Israel.
Moisés vai ser usado por Deus com autoridade. E eu quero começar a ministrar essa palavra de Deus falando para você sobre isso. Uma questão chamada autoridade. Você não vai ver Moisés em feitos extraordinários que ele liberou com as suas mãos, não. Você vai ver Deus manifestando algumas coisas sobrenaturais através da vida dele. Mas o que me chama a atenção na palavra de Deus sobre a vida de Moisés é que Moisés tinha autoridade. Moisés sabia falar e ele sabia o que estava falando. Esse saber falar, ou melhor, saber usar a sua autoridade de Moisés, não foi simplesmente porque ele tinha essa qualidade ou esse adjetivo, mas é porque ele entendeu quem estava com ele e quem estava conduzindo ele. Moisés, em um momento em que ele recebe o chamado de Deus, quando a sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e era o próprio Deus manifestado nela, falando com Moisés, Moisés perguntou para Deus ali na sarça. E quando o faraó me perguntar, quem me enviou? Você vai ver que o próprio Deus manifestado na sarça vai dizer, diga que o eu sou te enviou. Moisés entende essa questão. Moisés entende que aquele que está enviando ele é maior do que tudo e maior do que todos. Está enviando ele para uma nação que na época era a nação mais forte que existia. Era a nação mais poderosa economicamente e também militarmente. Era a nação que tinha o rei mais poderoso, chamado Faraó. Era uma nação que conquistava, era uma nação de guerreiros, era uma nação que crescia. Então Deus não está enviando Moisés para qualquer lugar. Deus está colocando Moisés para ter autoridade no pior lugar que poderia existir, para que ele tivesse essa autoridade. Só que Moisés entendeu que quem está me enviando é Deus. Quem está me colocando lá é Deus. Então, se Deus está comigo, eu posso pisar a planta do meu pé, que Ele vai entrar comigo. Se Deus vai me usar na falha, porque aquilo que eu vou falar tem poder. Se Deus vai me usar em algum momento para alguma área, eu posso ter a tranquilidade e ter a paz daquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque é o Senhor Todo-Poderoso que está manifestando autoridade sobre a minha vida. E aí uma coisa que você precisa entender, crente da Devec Vilar dos Tedes, existe sobre a tua vida a autoridade do Espírito Santo de Deus. Existe sobre você a autoridade que Deus te dá. A autoridade que Deus te dá não é para você ser um ditador. A autoridade que Deus te dá não é para você encher o teu peito e achar que você manda alguma coisa, não. A autoridade que Deus te dá é em nome dEle, para que você entenda e viva tudo aquilo que Ele projetou, para que o medo não venha te parar, para que o medo não venha fazer você regressar. Quantas vezes nós vivemos momentos de medo? Será que dá para entrar? Será que dá para fazer? Será que realmente é melhor fazer isso? E às vezes esse medo, mesmo que Deus já tenha falado conosco, esse medo ele consegue nos paralisar. E aí é que você precisa entender que você tem a autoridade do Espírito Santo de Deus. E essa autoridade te abaliza a fazer aquilo que Deus te mandou fazer e ter sucesso naquilo que Deus te colocou. Então aprenda, não tenha medo. Não tenha medo de usufruir daquilo que Deus te dá. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus te manda. Não tenha medo de entrar onde Deus te mandou entrar. Não tenha medo de sair da onde Deus te mandou sair. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Mas também não tenha medo de abandonar aquilo que Deus mandou você abandonar. Pastor, mas o que as pessoas vão falar? Pastor, mas o que a sociedade vai dizer? Pastor, mas eu vou sair como talvez louco, talvez como maluco, como inconsequente. Porque a sociedade, diante de algumas coisas que Deus nos manda ou Deus nos permite, pensa que nós somos insanos. Mas eu venho com uma palavra de Deus em te dizer: se Deus mandou você entrar, entre. Se Deus mandou você abandonar, abandone. Você tem autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. Essa autoridade que Deus te dá não é simplesmente para rotas que Ele vai te colocar. Mas quantas das vezes nós estamos em casa e o inimigo das nossas almas nos perturba? Quantas das vezes nós acordamos de madrugada? Quantas das vezes durante o dia no nosso trabalho nós somos perturbados pelo mundo das trevas? Quantas vezes nosso telefone toca e algumas complicações que não tem nada a ver com a gente começam a surgir na nossa vida? Isso se chama batalha espiritual. E diante dessa batalha espiritual, escute isso,
nós entendemos que nós possuímos autoridades. O pastor é uma autoridade espiritual na igreja. O líder é uma autoridade espiritual. Nós conhecemos homens e mulheres de oração que Deus usa de uma forma extraordinária. Mas nem sempre o pastor vai poder te atender. Nem sempre a irmã da oração vai poder te ajudar. Nem sempre aquela pessoa que você conhece, que tem dom de visão, de revelação, que fala em línguas, sabe, vai poder ajudar você no momento. É nessa hora que você precisa entender a autoridade que Deus te dá. A autoridade de repreender, a autoridade de expulsar, a autoridade de liberar uma palavra sobre aquele momento. Porque o que faz homens e mulheres terem autoridade no mundo espiritual não é somente a vida deles, mas é a graça do Espírito Santo de Deus que está sobre eles. E a mesma graça do Espírito que está sobre a minha vida está sobre a tua também. O mesmo Deus que vai me levar para o céu, o mesmo Deus que vai te levar para o céu. O mesmo Cristo que morreu por mim é o mesmo Cristo que morreu por você. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu estava de madrugada, dormindo. Dormindo não, né? Sonâmbulo. Eu sou difícil de dormir. E aí eu me lembro que o telefone tocou. E aí quando o telefone tocou, eu falei, caramba, Michele, é o irmão lá da igreja. Vou atender. E aí quando eu atendi, o irmão falou assim, pastor, o senhor está acordado? Eu falei, estou falando contigo, né, meu filho? Eu tenho que estar acordado. E aí ele falou, pastor, é porque aqui em casa tem uma pessoa endemoniada. E aí eu estou ligando para o senhor repreender daí. Eu falei, não. Eu falei, como é que é isso? Expulsar demônio por telefone agora, meu filho? Daqui a pouco vai ser pelo iFood, né? Você vai mandar alguém lá, um profeta lá. Aí eu falei para ele, meu filho, a mesma autoridade que está sobre a minha vida está sobre a tua. Aí ele, não, pastor. Eu falei, meu filho, sabe o que você vai fazer? Antes de eu desligar o telefone, você vai apontar para essa pessoa e você vai dizer, está repreendido e expulso em nome de Jesus. E aí você faz isso, tá bom? Depois você me conta como foi. Deus te abençoe. Voltei, deitei e consegui dormir. No outro dia, ele me ligou. E ele falei, e aí meu filho, como é que foi? Ele falou, pastor, saiu. Aí eu falei, saiu, o que tu fez? Eu falei, em nome do Jesus, do pastor Anderson Mota, sai. Eu falei para ele, meu filho, só a misericórdia de Deus. Eu falei, meu filho, sabe por que saiu? Não foi em nome do pastor Anderson Mota. Não foi em nome de homem algum. Foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu falei para ele, Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade naquele momento para você repreender, expulsar e a pessoa de dentro da tua casa ser liberta. Você tem autoridade. Deixa eu te contar uma outra história. Cadê você que é pai e mãe? Levanta sua mão. Você tem autoridade sobre a vida dos teus filhos. A autoridade da minha mãe me faz estar aqui pregando para você hoje. A autoridade de uma mãe que quando viu o filho se arrumar para ir para uma festa com mais 4 amigos, ela olhou para mim e falou, hoje você não vai. E eu falei, mãe, eu não vou por quê? Ela, porque eu estou sentindo de você não ir. Eu falei, mãe, mas pelo amor de Deus, eu lavo o banheiro, eu lavei o carro, eu tirei nota boa, eu não fumo, eu não uso droga, eu não bebo, eu não faço nada, eu só quero sair. Aquela desculpa que todo filho dá. E aí minha mãe falou, amém, você é um bom filho, mas hoje você não sai. Eu fiquei com um bico enorme, irmãos. Eu não falei mais nada. Por que, pastor, o senhor não falou mais nada? Já cansei de falar isso para você. Ela colocava a roupa que eu vestia. Ela pagava a comida que eu comia. Ela pagava a internet. Ela me dava um teto. Eu acho que era ela que dava também o ar que eu respiro. Então não tinha o que fazer. Obedeci, entrei por dentro do quarto, revoltado. Meus amigos me chamaram, saí para falar com eles. E aí, vamos? Não vou. Por quê? Minha mãe não quer deixar. Filhinho da mamãe. Pelo amor de Deus, um negão desse tamanho. E que não sei o que. Eu falei, irmão, vou fazer o quê? Pulo o muro. Eu falei, tá louco. A dona Néia naquela época era maior do que eu, irmão. E minha mãe, ela gostava, né, de dar uma sacudida nos filhos, né? Eu costumo dizer que minha mãe não batia, minha mãe fazia na mão. Era outra coisa. E eu falei, vou não, que é melhor pra mim. E aí fiquei dentro de casa, bicudo, não queria falar com ninguém. Aquele sentimento dentro de casa, sou adotado. Ela não me ama, faço nada. Um monte de gente fazendo besteira aí. E eu aqui tranquilo, sempre fui um filho bom. De repente ela não saiu pra nada. Aí ela bateu na porta do meu quarto, ela, Anderson. Eu, senhora, mãe, não podia falar que é não, irmão. Que era um vento danado. Senhora, mãe. Ela, abre aí. Eu falei, pra quê, mãe? Ela tem um lanche. Eu falei, calma aí. Abri, peguei o lanche e voltei pro bico. Chegou de manhã, deixa eu resumir pra você. Chegou de manhã, uma vizinha, a gente de manhã, ela me acordou, fiz o culto doméstico. Eu era desviado.
mas era a casa dela, irmãos. Ela tinha autoridade. Ela me chamou para o culto doméstico. Nesse dia eu dei a palavra desviado. Você vai dar a palavra. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu fechei a Bíblia, ela fala: explana a Bíblia, nada vai faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Naquele dia ela acabou comigo, ela me fez orar, ela me fez cantar, e eu estava desviado. Mas a casa era dela. Ela era a mãe, ela tinha autoridade. Eu era um garoto de 17 anos. E aí eu me lembro que, numa hora da tarde, eu trancado no meu quarto, estava vendo filme, e aí de repente a vizinha entra, gritando: Néia, cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Ah, o Anderson tá lá dentro. Não, o Anderson não tá lá dentro, não. O Anderson saiu com o menino. Não, meu filho tá lá dentro. E aí, quando eu saí, a vizinha me deu um abraço, bem apertado, começou a chorar. Eu não entendi, depois ela contou a história. Esses amigos que saíram, né, nessa noite, foi uma noite de sexta-feira, eles vieram numa curva, o carro capotou e os 4 morreram. Só sobrou esse que vos fala. Alguns na minha rua me chamam de sobrevivente. As mães desses meninos, quando elas me veem na rua, elas me abraçam, porque elas não tiveram a oportunidade de ver os seus filhos seguirem a vida. E eu estou aqui. O não de uma mãe me trouxe vida. A autoridade de uma mãe fez um jovem se tornar um pastor e está pregando para você aqui. E muitas das vezes, diante de situações e fraquezas na nossa existência, de lutas que nós passamos, o inimigo, ou melhor, as situações, às vezes ditam que nós não temos autoridade. Mas eu venho aqui com essa palavra para te dizer que você tem defeitos, tem qualidades, tem histórias de sucesso, mas também tem insucesso. Tanta coisa que você passa, tanta coisa que você guerreia, mas sobre você está a autoridade do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu tenho a alegria em te dizer que Deus vai te usar assim. Que Deus, através de você, vai criar uma grande história. Que você, pai e mãe, terá autoridade extraordinária sobre a vida dos teus filhos, fazendo com que eles sobrevivam a essa sociedade e fazendo com que eles sejam tudo aquilo que Deus projetou. Quando o mal perturbar a tua casa, tu vai ter autoridade para repreender e expulsar. Quando o mal tentar perturbar o teu coração, tu vai ter autoridade para clamar o nome de Jesus. E tudo aquilo que sobrevém sobre a tua vida estará aniquilado pela autoridade daquele que vive e reina. Você tem autoridade. Liga para quem está do seu lado: há uma autoridade dos céus sobre a tua vida. Agora escute isso. Por que eu estou falando isso? Porque agora Moisés morreu. Deus levou Moisés. Só que a obra tem que continuar. Só que a obra precisa avançar. Por quê? Porque a obra não é feita por homens. Deus utiliza homens, mas a obra é dele. E a maior prova disso é que Paulo se foi, Tiago se foi, João se foi, Pedro se foi, e eu e você estamos aqui. Por quê? Porque a obra é do Senhor. Lembra de Gamaliel dizendo no Evangelho de João, para aqueles que queriam matar a Pedro e os discípulos que estavam com ele: rapaz, se a obra for de Deus, não tem como parar, não tem como deter, ela vai avançar. O mesmo Egito, quando olhou para o povo de Deus crescendo, a Bíblia vai dizer que o faraó daquela época, ele colocou no seu coração oprimir o povo, porque ele estava com medo do povo crescer e tomar toda a nação. Só que a Bíblia vai dizer, não é o pastor Anderson, é a Bíblia que vai dizer: quanto mais oprimia, quanto mais julgava, mais o povo crescia. Por quê? Porque a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela avança. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Aquilo que Deus está fazendo através de você não vai parar. Aquilo que Deus começou sobre a tua casa não vai parar. Aquilo que Deus começou sobre a vida dos teus filhos não vai parar. Pastor, mas os meus olhos não contemplam o continuar nem o prosseguir. Os teus olhos hoje não podem contemplar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Já já o mal que está querendo te destruir é aniquilado. Já já o maligno é derrotado, e a obra de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história, ela vai avançar. Nós não estamos falando de um projeto humano, nós estamos falando da obra do Senhor Jesus. E agora você está vendo agora Moisés morto, e Deus levanta Josué, que está ao lado de Moisés, aprendeu tudo com Moisés. Só que o sentimento de Josué é tristeza, dor. Por quê? Ele perdeu o seu líder. Ele perdeu um amigo. Ele perdeu alguém que ele amava e gostava. Só que o levantar de Deus sobre a vida de Josué não foi: ô Josué,
Vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Deixa eu afagar essa dor no teu coração. Moisés partiu, né? Mas agora, meu filho, calma. Eu vim consolar você. Não. Deus, de vez em quando, irmãos, Ele dá um choque de realidade tão grande na gente, para que a gente possa entender aquilo que Ele quer manifestar através de nós. Olha o que Deus vai dizer para Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Não tem uma palavra amiga de Deus. Não tem uma palavra de consolo de Deus, não. Por quê? Porque Moisés já está com Deus. Moisés não foi para o inferno, Moisés não foi um homem mau, Moisés já está com Deus. Então é como se Deus estivesse dizendo: Josué, de Moisés cuido eu. A alma dele já está comigo, agora você precisa se levantar. Você não pode continuar com esse sentimento triste. Você não pode continuar com essa dor no coração. Porque nada do que você fizer vai ressuscitar Moisés. Nada do que você chorar vai fazer ele levantar do túmulo. Não existem lágrimas, não existem orações, não existem súplicas que você possa gritar e falar que vai mudar o que aconteceu. Então, de vez em quando, Deus, ao invés de ser aquele consolador que vai te abraçar e vai chorar contigo, Ele vai te dar um choque de realidade. Para você entender que Ele está no controle de tudo. Para você entender que tudo está na vontade permissiva dEle. E aí Ele vai dizer para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, agora você levanta. Olha como é que Deus está falando com Josué. Agora você, meu filho, você precisa levantar. Você precisa se erguer. É como se Deus estivesse dizendo para Josué: deixa o que passou para lá. Não está no controle das tuas mãos. Você não consegue mudar. Você não consegue fazer nada. Mas agora, através da tua vida, coisas novas e grandes vão acontecer. A primeira coisa que Deus faz é cuidar da alma e do coração de Josué. Mas não cuidar da forma que nós queremos. Porque a gente quer ser abraçado. E tem hora que Ele vai abraçar. A gente quer ser escutado. E pastor Turim, tem hora que Ele vai escutar. Tem hora que você vai receber uma palavra de Deus. Eu ouvi o teu clamor. Eu vi a tua aflição e resolvi descer. Eu gosto quando Ele fala isso. Mas tem hora que Ele fala: meu filho, eu não vou descer não. É através da tua vida. É você que vai continuar. E a gente quer um abraço, a gente quer um cuidado. E a gente entra numa guerra emocional, querendo um Deus somente amoroso. Só que de vez em quando Deus fala: meu filho, já passou, levanta. Você quer ver? Lá no Evangelho, você vai ver um discípulo falando assim para Jesus: Jesus, meu pai morreu, posso sepultar o meu pai? Jesus para ele: deixa os mortos sepultar os mortos, continua caminhando comigo. E quando você para analisar, fala desse Deus, que Deus horrível. Esse Deus não tem compaixão. Esse Deus, Ele não tem amor no coração. Mas na realidade é um Deus dizendo: meu filho, o que você pode fazer? Você não vai mudar nada do que aconteceu, mas a situação de lá pode paralisar o teu ministério. A situação que aconteceu pode fazer você parar e não entender a caminhada comigo. É como se Deus estivesse dizendo: se você voltar, a situação de dor e de tristeza vai te parar. Mas se você caminhar comigo, você vai ver surdo ouvir, paralítico andar, cego enxergar, morto ressuscitar, e vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como é que você passou esse domingo. Não sei como é que foi a semana anterior. Como é que você vai começar essa. Mas eu venho com uma palavra de Deus para a tua vida. Levanta a tua cabeça. Enxuga as tuas lágrimas. Tem hora que Deus não vai te responder do jeito que você quer. Tem hora que o Espírito Santo não vai te abraçar do jeito que você deseja. Mas eu tenho uma palavra no meu coração para liberar sobre a tua vida. É Ele que vai dizer: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não tem um dia que Deus não está com você. Não tem uma hora que Deus não está com você. Não tem um minuto da tua existência que Deus não está sobre a tua vida. Então o segredo da caminhada não é as palavras simplesmente que Ele libera de amor. É a certeza de que Ele está comigo. E não importa se Ele liberou uma palavra amorosa ou se Ele puxou a minha orelha. É Deus que está conduzindo a minha história. Então talvez Deus te trouxe aqui hoje para você encarar esse choque de realidade. Levanta a tua cabeça. Nada do que aconteceu no passado vai mudar.
A história já foi escrita, e algumas histórias de derrota, algumas histórias de desgraça, algumas histórias muito difíceis, mas o que aconteceu no passado você não consegue mudar, mas a partir de hoje você consegue gerar atitudes para que o teu futuro seja extraordinário. Josué não estava pronto para perder Moisés, Josué não teve a oportunidade de se despedir de Moisés, mas o que Josué teve? Um Deus que disse a ele: levanta, eu caminho contigo, eu ando contigo, eu passo contigo, eu falo através de você, e é através da tua vida que eu vou fazer essa multidão chegar. Então recebe essa palavra, Adevec Vilar dos Teles. Eu não sei o que aconteceu, te abandonaram, te deixaram, sabe, te frustraram, te desapontaram. Quem devia te ajudar não te ajudou, quem devia te levantar não te levantou, quem devia te animar não te animou. Deixa o passado pra lá. Sangrou, chorou, sofreu, aconteceu, mas a partir de hoje existe um Deus dizendo: levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas, porque assim como eu fui com tantos homens e mulheres no passado, assim eu serei contigo. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diz para ele: levanta a tua cabeça. Não, irmão, você tem que gritar: levanta a tua cabeça. Anima a tua fé. É Deus que caminha contigo, é Deus que faz através da tua vida. Pastor, mas o meu coração está arrebentado. Receba a cura do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas o meu emocional está abalado. Receba o poder da palavra do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu estou em depressão, estou tomando remédio tarja preta. Pastor, mas está um caos na minha vida. Receba o poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. É Ele que muda, é Ele que cura, é Ele que transforma. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Entrou na impossibilidade da vida, entrou no momento em que não tem o que fazer. Faz igual a Maria, pergunta para o anjo: e agora? Ó, a resposta do anjo: sobre ti descerá o poder do Espírito Santo de Deus, e o Altíssimo te cobrirá. Eu creio num Deus que está descendo sobre a tua vida agora. Eu creio num Deus que está abraçando o teu coração agora, está cuidando da tua mente agora, e vai glorificar o nome dele sobre a tua história. Quantas vezes a gente vê pessoas dizendo: pastor, mas eu era tão tranquilo no passado, eu tinha saúde física, mental, psicológica, emocional. Pastor, eu era feliz, eu conseguia mascarar as minhas lutas e as minhas guerras. Mas não dá para ficar assim para sempre. E aí agora você vive um tempo totalmente diferente daquilo que você viveu. Situações aconteceram, momentos difíceis chegaram, e talvez agora você só está vivendo a vida empurrando com a barriga. Você está vivendo um dia após o outro, sem nenhum significado. Eu conheço gente assim. Gente que está vivendo um dia após o outro sem nenhum significado de existência. Gente que a vida destruiu no caminhar dela. Gente que sofreu, perdeu, enterrou, foi diagnosticado, e aí no meio do caminho encontrou dor. Foram os Moisés que se foram da nossa vida. Foram os momentos que nós não estávamos preparados. É o que Josué está passando. Ele não estava preparado. De repente, Moisés não está mais. E olha, não teve corpo para chorar, não teve enterro para se despedir. A história de Moisés, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Ninguém sabe aonde o Espírito Santo sepultou o seu corpo. Nós só sabemos da história que Moisés ouviu: acabou. Sabe o que é isso? É a vida dizendo para Josué: não haverá preparo para o momento da dor. O dia mau chegou. E tem horas que é assim. A terça-feira está tão boa, na quarta a desgraça acontece.
Ah, sexta-feira está maravilhosa. No sábado a notícia ruim chega. A semana estava extraordinária. Virou a semana, o caos apareceu. Ninguém te preparou. Deus não te avisou. Não teve profetas para dizendo, preparas tu, porque essa semana será uma semana de guerra. Não teve nada disso. De repente, a luta chegou. O dia mau apareceu. E aí a gente vai pedir explicação, pastor Toninho. Por quê? O céu vai ficar calado. Por que eu nasci nessa família? Por que não me amaram? Por que meu casamento não deu certo? Por que os meus filhos não deram certo? Por que a minha empresa não cresce? Por que o meu ministério não avança? Achei que a vida seria boa e não foi. Achei que Deus estava comigo, mas parece que não está. E aí a gente começa com os porquês. Por quê? O céu não responde. Deus não responde. Deus não usa ninguém. E a gente entra num conflito espiritual que começa a trazer a dor física, a dor psicológica e a dor emocional. Porque nós pensamos que só nos momentos de tranquilidade é que Deus se manifesta. Nós pensamos que só no momento de vitória que nós temos um Deus. Mas eu vim aqui te lembrar que o meu Deus também se manifesta no momento de dificuldade. E quando Ele se manifesta, não é só para trazer a vitória, porque tem hora que Ele não vai trazer, mas é para cuidar do teu coração e da tua vida até a vitória chegar. E esse Deus é tão maravilhoso, que esse Deus, Ele não diz para Josué, Josué, vem cá, senta no meu colo, eu tenho uma palavra para te dar. Não. Josué, vem cá, meu filho, esse tempo está sendo bem difícil, eu vou andar contigo. Não. Deus está dizendo, Josué, levanta a tua cabeça e continua a fazer a tua parte. Tem um Jordão para tu passar ali. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Josué, tu já passou pelo mar com Moisés, mas agora tem um outro mar para você passar. Que Deus é esse? Ao invés de apresentar um momento de consolo, ao invés de apresentar o resultado para uma cura emocional, Deus está dizendo para Josué, dá uma olhada naquilo que tu vai enfrentar. Dá uma olhada naquilo que está lá na frente. Dá uma olhada no tamanho da dificuldade, no tamanho do desafio. Mas eu imagino, crente, caminha comigo, que quando Josué olha para o tamanho do desafio e parece que aqui dentro ele não tem capacidade para ir, olha o que Deus vai falar para ele. Verso 3: todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, eu vou entregar nas tuas mãos. Todo lugar, eu vou repetir, que tu pisar a planta do teu pé, eu vou entregar nas tuas mãos. Verso 5: ninguém prevalecerá diante de ti em todos os dias da tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, olha o desafio, mas quando tu chegar lá, eu entro contigo. Quando tu pisar lá, eu piso contigo. E se o inimigo vier, nenhum mal prevalecerá contra a tua vida. Recebe essa palavra. Deus pisa contigo nessa segunda-feira. Nessa terça-feira, Deus entra contigo. Nessa quarta, Deus vai estar contigo. Nessa quinta, quando tu pisar naquele lugar, Deus vai entrar também. Pastor, mas os inimigos, eles não prevalecerão contra a tua vida. Eles não susterão diante de ti. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Aquele a quem você serve, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, só para te mostrar que ele é Deus. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Ele é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos, e é Ele que te garante a vitória. É Ele que te garante a vitória. Eu gosto desse Deus. Pega na mão de quem está do teu lado e a gente termina. Pega com carinho. Dá uma chaculejada em quem está do teu lado. Os amigos visitantes, me perdoam. Dá mais forte. Isso, mais forte. Você está na Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, pelo amor de Deus.
Agora olha para ele e fala assim: olha o tamanho do desafio. É grande, né? É esse marido, né, irmã? Que desafio. É esses filhos que já foram como o pastor Anderson foi. Que desafio. É a vida profissional, né, minha filha? Que desafio. É a empresa, né, meu filho? Que desafio, Tiago. Que desafio. É a paz no teu lar, que desafio. É a cura dessas doenças emocional, física, psicológica. É um grande desafio. Porque algumas enfermidades, a medicina falou que não tem mais jeito. É o mesmo recado que Deus está dando para Moisés, igreja do Senhor, para Josué. Deus está dando para você. Levanta a tua cabeça. Sabe por que Deus está mandando Josué levantar a cabeça? Porque de cabeça baixa não consegue ver o tamanho do desafio. Deus está dizendo: Josué, levanta a tua cabeça. Levanta, levanta, levanta. Olha o tamanho do desafio. Pastor, para causar medo? Não. Para ele entender a imensidão da vitória que está por vir. Olha o tamanho do desafio, Josué. É o Jordão. Senhor, é o Jordão. Senhor, mas já passamos por um mar, agora tem outro. Só que naquela época tu passou com Moisés, agora tu passa. Naquela época eu usei a autoridade de alguém, agora eu uso a ti. Mas eu imagino Josué, irmão, viaja comigo na Netflix. Eu imagino Josué dizendo assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí vem o recadinho de Deus: pisa que eu piso contigo. Entra que eu entro contigo. Fala que eu falo contigo. Ajoelha que eu ajoelho contigo. Sai que eu saio contigo. Eu imagino Deus de uma forma tão carinhosa dizendo: Peixoto, ei Josué, todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, eu pisarei contigo e vou colocar nas tuas mãos. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te, anima-te. Olha a palavra de Deus: esforça-te, anima-te. É um Deus dizendo: faz a tua parte e tem ânimo. Por quê? Porque enquanto tu faz a tua parte na terra, os céus estão lá em cima gritando: vai, protege, ampara, cuida, seja livre. Eu vim com uma palavra de Deus para o teu coração. O desafio é grande e muitas das vezes tu vai ter medo, mas nada prevalecerá diante de ti. Tu vai passar pelo Jordão, o nome do Senhor será glorificado e a tua história será transformada. Se coloque de pé, por gentileza. Tenha ânimo. O desafio é grande, mas a vitória também é. Só levanta a tua cabeça, vai. Esforça-te e vai. Fecha teus olhos.